Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências, não é? Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, estamos aqui hoje para dar uma revisadinha na aula anterior e vermos o tema da nossa aula, o corpo humano como um sistema integrado. Vamos dar uma introdução, tá certo? Espero que vocês já estejam com lápis, com caderno, possam ir anotando, para que possamos interagir, vocês colocarem as dúvidas, nós podermos tirar e ter essa interação conosco, essa participação, para que nós possamos chegar mais pertinho de vocês. Lembrando que nossas aulas também, pessoal, são na TV, vocês podem assistir na TV e também vocês podem usar outros aplicativos, não é? Se você baixar o aplicativo no celular de vocês, então tá aí o QR Code, quem tem celular iOS ou Android, botem aí na telinha, baixem o aplicativo para que vocês possam interagir conosco em tempo hábil. Nós temos a professora Isabel já conosco e vocês podem fazer pergunta, podem conversar com ela, se identificar, dizer qual escola você estuda. Então é importante essa interação. Desde já agradecemos às escolas parceiras nossas, os professores, né, que estão sempre conosco. E se vocês não puderem assistir essa aula na TV, se não puderem baixar o aplicativo, vocês podem ver depois no YouTube. Então baixa na plataforma Educa Recife, baixa aí, vai na playlist, escolhe aí que aula você quer rever. Se for uma aula de revisão de todas as séries, elas estão disponíveis aí no YouTube. Então, esperamos a participação de vocês. Mas, como sempre, nós também estamos aqui com a nossa querida intérprete de Libras, Gisela, que vai conosco nessa viagem para podermos atingir mais estudantes, para que todos possam ter acesso às nossas aulas. Desde já agradecemos a presença dela aqui conosco para podermos atingir mais alunos. E, como sempre, trazemos mês de conscientização. Então, começamos o mês de julho, né, com a conscientização do câncer ósseo, cabeça e pescoço. Então, o nosso grande alerta é um mês todo dedicado a isso aí. Vou trazer a professora Isabel para dar as boas-vindas e falar conosco um pouquinho sobre esse câncer. Todos bem-vindos, eu já estou aqui, ó, ligadinha no chat, para passar para a professora Cláudia todos os comentários que vocês colocarem aqui. Então, vamos participar. E em relação à questão do câncer ósseo, o nosso alerta, né, é em relação aí que atinge mais as crianças, os jovens e os idosos. E aqui vai um recadinho nosso, né? Diante das nossas pesquisas, nós vimos que muitas vezes um dos sintomas são as dores nas articulações, porque esse câncer atinge mais os ossos longos, os ossos dos braços e das pernas. Então, aqui vai uma dica aí para as mães, para as madrinhas, as avós, quando a criança, o jovem, até mesmo o idoso, estiver reclamando de dores nas articulações, dores, né, nos membros superiores e inferiores, ou seja, braços e pernas, é importante levar ao médico, porque de repente vamos estar diante de um diagnóstico bem, né, vamos dizer assim, bem precoce, e graças a esse diagnóstico precoce, o tratamento vai ser bem mais fácil. E com certeza eu creio que vem aí uma cura, porque tudo que a gente trata no início, no que diz respeito às doenças, o resultado é sempre satisfatório, ou quase sempre, né, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E quando nós vemos falar que é um mês de conscientização, realmente é uma conscientização e um alerta para todos nós que achamos que nem existe, não é? Mas realmente é um câncer raro, mas ele é bastante agressivo. 2.700 pessoas são acometidas por ano, não é? Alguns fatores podem acontecer, ninguém sabe especificamente, porque ele também é um câncer difícil de detectar. Então, qualquer sintoma de dores intensas, e atinge várias fases etárias, né? Então, dores intensas, procurar realmente o médico, porque nós sabemos que o diagnóstico precoce, nós chegamos à cura. Então, vamos ficar em alerta todo mês de julho. E aqui, trazendo para vocês, né, o que foi que nós vimos na aula passada, né? Nós trabalhamos a definição de respiração celular, nós vimos as mitocôndrias, que são moléculas semi-autônomas, em que consiste a definição de ATP, respiração celular e fotossíntese, elas são distintas, mas andam juntas, né? A reação química da respiração celular, as etapas da respiração celular, como glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então, vimos tudo isso na nossa aula anterior
e podemos dar uma revisadazinha, onde acontece a glicólise, nós vimos que ocorre no citosol, né? O ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa na membrana interna. Então, cada um tem a sua fase e o que eles vão produzindo vai servindo para que o outro realize a outra etapa da respiração celular. E no ciclo de Krebs, né, ocorre a oxidação de fontes energéticas e essas fontes, né, são produtos dessa etapa. O CO2, o gás carbônico, são produtos elétrons altamente energéticos e também armazenados em moléculas que são carregadoras de energia, que é o ATP. Nós vimos que o ATP, a adenosina trifosfato, são moléculas que realmente elas armazenam e são carregadoras de energia. Então, cada processo que vai acontecendo na respiração celular, existe os resíduos, os resultados do que foi fabricado ali. E um vai dependendo do outro. E a fosforilação oxidativa, nas células ganha um reservatório de energia, e esse reservatório é para as atividades metabólicas. E o oxigênio, nesse processo, é um elemento muito importante para que esse processo possa ocorrer, porque ele contribui para a oxidação das moléculas, formando novas moléculas de ATP, da adenosina trifosfato, né? Então, vai formar também novas moléculas e aí outras atividades que vão sendo realizadas, nós precisamos realmente de energia para podermos realizar as nossas atividades. E todas as células, milhões de células que o nosso corpo possui, elas vão realizando essa respiração celular e produzindo cada vez mais essas moléculas de ATP e armazenamento de energia. E começando aqui, não é, o nosso assunto, o corpo humano como um sistema integrado. Então, isso aí nós vamos falar em várias aulas, é um assunto amplo, né? Então, ele é constituído por diferentes partes, né? Pele, músculos, nervos, órgãos, ossos e etc. Então, quando nós falamos no corpo humano como um sistema integrado, realmente abrange várias partes do nosso corpo e cada parte do nosso corpo ela é formada por também inúmeras células e essas células apresentam formas, funções definidas, realizam suas atividades, como nós já vimos em assuntos anteriores, né? Cada organela citoplasmática, ela tem a sua função na célula, então cada célula, ela realiza a sua função também, de forma também organizada. Então, assim também é todo o nosso corpo, cada órgão, cada tecido tem a sua função, e essa função é para que realmente o nosso corpo ele seja realmente integrado, né? Seja um conjunto, tudo funcionando de forma organizada. E podemos comparar o nosso corpo, gente, a uma máquina, né? Como vocês estão vendo aí, uma máquina complexa, mas perfeita, com todas as suas partes funcionando em sincronia. Então, um vai passando informação para o outro, e imagine aí que é dessa forma que o nosso corpo funciona, não é? Cada peça tem a sua função, cada peça, mínima que seja, ela tem a sua importância para que o nosso corpo ele realmente realize as suas atividades, né? Que eles possam estar interligados, se encaixando, né? E se organizando para que todo o nosso organismo ele funcione e cada um desse organismo realizando uma função. Então, nessas engrenagens que nós vemos aí, não é, que foram interligadas, funcionando ordenadamente, de acordo com o impulso que foi realizado, nós temos aqui os níveis de organização do nosso corpo. Observem aí que começamos com as células, né? Das células são formados os tecidos. Os tecidos vão constituir os órgãos, vários órgãos do nosso organismo, representado aí pelo estômago, não é? Nessa imagem que vocês estão vendo. Do estômago, os vários órgãos constituídos, os vários órgãos que o nosso corpo possui, vão constituir os sistemas. E depois, todos os sistemas funcionando, eles vão constituir o nosso organismo. Observem aí que ele começa na menor partícula, a célula, né? Até invisível, tão minúsculo que nós não podemos ver a olho nu. Então, essas células, elas vão se multiplicando e vão formando os tecidos. Esses tecidos, eles vão também se juntando, não é? E vão formando os órgãos. Os órgãos, eles vão entrar em contato com o outro
E esses órgãos vão formar os sistemas. E esses sistemas vão interagir, né? Para que o nosso corpo, ele realmente fique integrado. E esses sistemas vão realizando, cada um realizando a sua função, com a ajuda também dos órgãos, né? Então, tem todos os sistemas e os órgãos vão se encaixando, e cada um com a sua função e uma função bem definida. Então, toda essa sequência aí vai formar os níveis de organização do nosso corpo, começando pela célula até chegar no nosso corpo, para que ele seja realmente um sistema integrado. E aqui nós vemos que no nível de organização do nosso corpo, cada uma dessas estruturas que nós vimos consiste em um nível hierárquico, até a formação de todo o organismo, os quais eles funcionam de modo integrado. Então, quando o nosso organismo ele está realmente integrado, nós podemos trabalhar o equilíbrio, nós podemos trabalhar a nossa musculação, né? Nós podemos realizar o nosso metabolismo, nós podemos realizar também as nossas atividades. Imagine quando nós estamos com uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça. Então, o nosso organismo ele já vai ficar afetado. Você já não consegue mais organizar as suas ideias, você não consegue realizar as suas atividades tão bem quando você realiza, e o nosso organismo ele já está dando um sinal que alguma coisa no nosso organismo não está bem. Às vezes não dormimos bem, não nos alimentamos bem, ou nos alimentamos com alguma comida que nos fez mal, vem logo aquela dor de cabeça, dando sinal de alerta. Então, observem aí que tudo funciona de modo organizado e realmente integrado. E a qualquer sinal, o nosso organismo ele já está dando sinais, que nós precisamos estar alerta a esses sinais e conhecer, não é? O nosso organismo. É importante que a gente conheça como ele funciona, que alimento eu me sinto melhor quando eu como, não é? O que é que eu posso hoje comer bem, o que é que eu sei, o que é que eu acho que é comer bem, que me alimentar bem, que alimentos eu posso trazer para que meu organismo realmente ele consiga assimilar melhor, ele consiga se equilibrar, né? Ele consiga realizar, eu possa conseguir realizar as atividades necessárias que eu preciso durante o dia. Existem pessoas que precisam realizar menos atividades, existem pessoas que precisam realizar mais atividades, pessoas que realizam atividades mais de correr, de musculação, que exige mais o preparo físico, existem pessoas que é mais a memória. Então, tudo isso é importante que a gente também tenha uma alimentação saudável. Às vezes eu estou trabalhando sentada, mas eu preciso estar com o meu cérebro funcionando direto e bem. Então, para isso, eu tenho que ter também uma alimentação saudável, para que meu sistema digestório ele trabalhe também de forma legal e não ocorra nada de errado aí nesse momento. Então, em cada nível de organização dos seres vivos, né, a estrutura ela está estritamente, ela vai estar relacionada à função que exerce no corpo. Então, cada organização dessa, cada estrutura dessa, ela está relacionada com a função que o nosso corpo exerce. Eu mostrei aí o pulmão, o fígado, o coração, né? São órgãos também bem importantes para o nosso organismo. Então, é importante que essa estrutura realmente ela esteja relacionada com toda a função que ela vai exercer no nosso corpo. E também nós temos que, no corpo humano tem várias células também, né? Nós vimos que é a primeira estrutura que forma o nosso corpo, o primeiro nível de organização, né? E várias células, e essas células elas têm diferentes formas e também diferentes funções. Cada uma dessas células atuam em determinados órgãos, realizando determinadas funções. E quando nós observamos uma célula, cada organela de cada célula, ela também realiza diversas funções na célula. Vejam como é interessante, vejam como é integrado. Então, a célula, o menor organelas da célula, ela tem a sua função. E essa função ela tem que ser de forma organizada também. Assim como o nosso corpo precisa daquele órgão, do sistema integrado todo, para que ele forme os sistemas, então os órgãos das células também eles têm que trabalhar também de forma organizada, integrada, cada um realizando uma função.
Na aula anterior, nós vimos que a respiração celular, a organela principal é a mitocôndria, né? Então, existem outros órgãos, a absorção de proteínas, né? Então, várias organelas com a sua devida função. Então, daí, dessas células, nós vemos que elas aí vão se juntar, não é? Que a célula muscular, ela é capaz de se contrair. Então, a célula muscular, ela tem essa capacidade de contração. Já as hemácias, que elas são presentes no nosso sangue, elas são responsáveis, gente, para transportar o oxigênio por todo o nosso corpo. E aí a célula nervosa, que são os neurônios, né, que estão no nosso cérebro aí, é capaz de receber e transmitir os estímulos. Então, observem aí que cada célula, ela também tem a sua função. Por isso que o conjunto delas formam diversos tecidos, né? E esses tecidos aí vão constituir os órgãos. Então, nos nossos músculos, existe essa capacidade de elastecer. Né? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? No nosso sangue, eles têm essa capacidade de transporte de oxigênio. Por isso que precisamos estar com a quantidade, uma quantidade boa de hemácias no nosso sangue, porque é o grande responsável para o transporte de oxigênio. E também precisamos da célula nervosa, né, dos neurônios, para que eles possam também transmitir estímulos e receber estímulos. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, tem uma pessoa, não é, contraindo os músculos. Observem aí que as células musculares, eles têm esse poder aí de contração. Mas nesse momento que ele está realizando essa atividade, ele foi aí justamente para movimentar os músculos, né, criar os músculos, desenvolver os músculos, né, manter os músculos realmente elásticos. Mas aí, quando ele está fazendo essa atividade, o cérebro dele, ele está enviando estímulos, né, absorvendo estímulos e transmitindo também estímulos. E se você analisar essa forma aí que ele está, vários sistemas, eles estão funcionando também organizados. Não parou de... Ele está usando aí o músculo dele, mas o sistema digestório dele aí está funcionando, né? O sistema respiratório também. Para que ele realize essas funções, ele tem que estar com a respiração também boa. Então, é todo um sistema integrado num simples exercício que ele está fazendo aí. Então, quando nós vemos essa representação assim, nós vemos que todos os sistemas eles estão realmente integrados. Eu só posso fazer uma corrida hoje, eu só posso ir correr 5 quilômetros, um exemplo, eu tenho que estar com uma respiração boa, eu tenho que estar com o corpo realmente equilibrado, eu tenho que ter uma alimentação boa para que eu possa conseguir cumprir aqueles quilômetros que eu me propus. E assim, muitas pessoas para fazer isso têm que fazer umas corridas várias vezes até o organismo dela se adaptar àquele ritmo de corrida e aguentar também, não é? Então, um grupo de células semelhantes, elas vão constituir os tecidos. Então, as células vão se juntar e essas células semelhantes, elas vão constituir os tecidos. E nós vemos que existem 4 tipos de tecidos, não é? O tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Então, vamos ver agora o tecido epitelial, não é? Possui a função de tecido de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substância. E esse tipo de tecido ele é constituído por um agrupamento de células justapostas em diferentes formas, cilíndricas, achatadas ou cúbicas. Então, aí é um tecido realmente de revestimento, o tecido epitelial. E aí, quando a gente fala em tecido epitelial, não há presença de vasos sanguíneos e a pele humana ela é formada, não é, pela epiderme, que é o tecido epitelial, e a derme, que é um tecido conjuntivo. Observe que para formar a nossa pele, não é, são utilizados 2 tipos de tecidos, não é, o epitelial e a derme, o conjuntivo. E a pele nossa é considerada o maior órgão do corpo humano, viu, gente? É uma das curiosidades aí que vocês devem saber direitinho qual o maior órgão do corpo humano, então vocês vão saber que é a pele. A gente vai pensar logo, será que é o coração? Será que é o fígado? Mas é a nossa
pele considerado maior, é uma questão de prova de Enem, de prova aí de escola técnica, então fiquem atentos aí a essa questão aí, cai muito em concurso, né? Mas o tecido epitelial, ele já tem uma classificação em 3 grupos básicos. Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Observem que existem as divisões, não é todo uma organização que existe. E aí, quando nós vemos o tecido epitelial de revestimento, ele tem uma função principal. Pelo nome já está dizendo, né? Revestir os órgãos e o nosso corpo. Já o tecido epitelial glandular, ele é responsável pela formação das glândulas do nosso corpo. Observem que essa divisão aí já é separada. Um só tecido, ele é dividido em 2 tipos, né? O tecido de revestimento, então, a função dele, revestir todos os órgãos do nosso corpo, não é? E o tecido epitelial glandular, justamente pela formação das glândulas do nosso corpo, que são importantes as glândulas do nosso corpo, exercendo cada uma a sua função no nosso corpo. Então, quando vemos o nosso corpo, nós precisamos realmente desses 2 tecidos, nós precisamos que eles possam servir realmente de revestimento, também que eles possam ser responsáveis também pela formação das glândulas do nosso corpo. E aqui nós vamos ver o tecido conjuntivo, que nós falamos, não é? Então, ele possui funções observem as funções do tecido conjuntivo: sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Também suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, colágeno e elastina. Observem aí as funções principais desse tecido. E o tecido conjuntivo, ele já é dividido em 4 tipos de tecido: o cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido adiposo e o tecido sanguíneo. Então, vejam aí que interessante, todos eles são, quando nós vimos que as hemácias, elas são responsáveis por transporte de oxigênio, então é aí onde entra aí o tecido sanguíneo, não é? E as hemácias estão no sangue, então ela é responsável também por transporte de substâncias. Então, nós vimos que é importante que nós tenhamos realmente aquele percentual sanguíneo que varia muito de a mulher e o homem, né, a quantidade. O meu sempre, minhas hemácias, minhas hemoglobinas são baixas, viu, gente? Eu tenho aí uma síndromezinha hereditária, né, professora Isabel? Eu tenho uma talassemia menor, então ela baixa muito minha hemoglobina. Sempre controlada, mas é baixa. E agora vamos ver o tecido muscular, né, aquele que a gente viu na imagem aí. Ele é formado por células alongadas, é especializada em contração, então ela tem esse poder de contrair, proteínas contráteis, a miosina e a actina, e apresentam grande intervenção e vascularização. Então, imaginem se nós só tivéssemos ossos, nós não teríamos esse poder de contrair. Mas também nós precisamos do osso para ter a sustentação. Observem que um depende do outro. Então, o nosso tecido muscular também ele é muito importante para realizar essa contração. E eles são divididos em tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e também o não estriado. Observem que todos eles têm várias divisões e várias importâncias no nosso corpo, cada um exercendo a sua função. E aqui vemos o tecido nervoso, não é? O tecido nervoso. Então, todo mundo tem esse tecido, né, professora? O tecido nervoso é um tecido de comunicação, ele é capaz de receber, interpretar e responder os estímulos, e ele é formado principalmente por células nervosas, e essas células são denominadas de neurônios, né, professora? Então, eu acho interessante, tem gente que diz, eu tenho o sistema nervoso. Todos nós, graças a Deus, temos o sistema nervoso. Uns são mais nervosos do que outros, né, professora?
Mas todos nós temos, e é importante, olha, porque ele é de comunicação. Ele recebe e transmite os nossos estímulos. Quer complementar alguma coisa, eu acredito professora? que alguns, né? Alguns alunos, quando estávamos nas aulas presenciais, alguns alunos, professora, então vamos mudar o nome dele. Não temos esse poder não, viu, pessoal, de mudar o nome não. É sistema nervoso, que bom que ele está conosco. Agora, é claro que vale a pena a gente manter um equilíbrio no que diz respeito aos nervosismos, né? As pessoas nervosas, como a gente costuma dizer. Como a professora Cláudia começou citando. Olha, eu tenho um sistema nervoso. Às vezes as pessoas vêm com a maior simplicidade fazendo isso como uma queixa. E a gente vem brincando também, dizendo, que bom, né, que você tem, eu também tenho. Não é isso, Cláudia? É isso, professora. E realmente ele dá uma adrenalina quando a gente passa por um susto, né, professora? Uns ficam mais nervosos, outros vão mais leve, mas é importante que tenhamos cuidado e qualquer coisa extra que estamos muito nervosos, vamos procurar realmente o médico para acalmar um pouquinho a gente, porque é de nós, seres humanos, isso, não é, professora? Então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Muito obrigada a vocês, obrigada a Gisela, a professora Isabel e toda a equipe aí que faz nossas aulas serem melhores a cada dia. Tchau, tchau, pessoal.